A sensação que eu tenho, por isso que eu preciso escrever todo dia, é que quanto mais eu escrevo, quanto mais me envolvo com textos meus e de outros, é como se eu estivesse tomando um imunizante, entende? Tem uma coisa um pouco frustrante da vida natural, que é uma vida só, e essa vida é uma e é um caminho só, né? Então, acho que a leitura, ela te liberta dessa frustração. Você é professor há 30 anos de Direito Civil na PUC-Rio. Isso. Na tua prática de advogado, você atua em que área? Eu atuo na área de briga, mas mudou um pouco. Hoje De é muito briga? briga, pancada. Mas mudou muito hoje, né? Assim, há 30 anos tinha mais briga, mais sangue. Hoje a gente tenta resolver o problema com menos dor. Mas briga em que... Briga de companhia, briga entre pessoas. Quer dizer, quem tem um problema, aí que eu entro. Briga Tentar é resolver. juridiquês, né? Na rua a gente fala litígio. É isso mesmo, litígio, discussão e tal, essa área. É a advocacia mais crua mesmo. A advocacia mais, assim, quando você imagina um advogado, esse é o trabalho que eu faço. Bom, né? Bom. Dá para entender por que a literatura sua não é mais nem uma válvula de escape, é a sua terra do nunca, né? Para onde você corre. O direito é muito ciumento. O direito também, quando você entra muito e passa a estudar muito, você passa a viver só daquilo e começa a raciocinar só como um advogado. E é importante sair disso, né? Até para poder ser um profissional melhor. Aliás, para ser uma pessoa melhor, né? Você sabe, quanto mais interesse você tem, mais interessante você fica. Acho que você fica um ser humano mais bacana de conviver. Esse cara aí ao seu lado, Fernando Doraldo Filho, é um exemplo disso. Rapaz, 144 países já que você foi? Talvez mais um pouquinho mais. Talvez mais. E algumas vezes cada um deles, Muitas né? vezes, alguns deles. E poliglota, fala várias línguas e fala principalmente, escreve principalmente bem o português. Você se define profissionalmente como uma espécie de diplomata do setor privado? O que vem a ser isso? Na verdade, Pedro, desde muito cedo, até por exclusão, meu pai, em especial, me achava fadado à diplomacia, né? Eu, aos 20 anos, já tinha um conhecimento bastante sólido, bastante apreciável de 4 ou 5 idiomas europeus, tinha morado fora já há bastante tempo, e ele achava que esse era o caminho natural. Eu também não descartava, mas a verdade é que eu descobri São Paulo nessa época. Eu vi que em São Paulo era possível estar conectado ao mundo, aquele mesmo mundo que me tinha fascinado, continuar falando português, continuar vivendo uma vida no Brasil, porque eu gostava de viver no Brasil, não é? Mas São Paulo me oferecia essa possibilidade. E ainda hoje, cidade cosmopolita. Cosmopolita. E ainda hoje eu tenho essa sensação, eu digo, de São Paulo eu posso estar em qualquer lugar do mundo no dia seguinte, entende? Eu sei que o seu primeiro sucesso literário foram os relatórios que você mandava do exterior e que eram disputados na empresa, não só pela diretoria, quem eram interessados. Na verdade, essa foi a origem, vamos dizer, dessa tal diplomacia corporativa. Não é? Muitas vezes, para justificar um sucesso ou para justificar um fracasso, especialmente, você ficava 45 dias pela África e praticamente chegava com pouquíssimos contratos, porque eram países muito precários, países que estavam precisando de ajuda, países, enfim, que queimavam divisas com armamentos e tal. Então, eu precisava contextualizar isso para os acionistas. Eu precisava dizer, olha, em Angola eu fiquei lá uma semana e tudo mais, não deu para fazer muita coisa, porque o país está fracionado entre 2 movimentos guerrilheiros, enfim. E a partir dessas contextualizações, os meus amigos, diretores e até pessoas que normalmente não tinham acesso àqueles relatórios, comentavam comigo no refeitório, pô, ali aquele teu relato sobre Moçambique, sobre o Quênia, sobre o Egito, não é? Porque nessa contextualização, naturalmente, que eu precisava dar pinceladas culturais. Claro. Não é isso? Tudo, como você disse, para justificar o fracasso negocial, você criou um sucesso literário. Um sucesso literário, digamos assim. Relatório. Então, a partir disso, alguém um dia disse, mas você exerce diplomacia do mesmo jeito, mas é uma diplomacia para empresas. Zé, você chega a chamar algum de literatura os seus processos que você escreve, os livros técnicos que você lançou? Você sabe que é o efeito contrário, né? Porque essa escrita científica, ela te emburrece, né? Te deseduca a escrever. Porque quando você escreve literatura, tudo que você tem que fazer do leitor, ele tem interesse, ele encontrar as respostas.
Não você dar as respostas, que é muito chato, né? E como advogado, essa é a sua contrário. função. Exatamente. Claro, quando você escreve um livro técnico, quando você faz advocacia, o que você tem que explicar é não deixar espaço para interpretação, senão aquilo que você escreveu. E na literatura é o oposto. A literatura vive da ambiguidade e você tem que negar a ambiguidade. É a interpretação extrínseca da coisa, né? Então, esse processo aí do Ozymandias, do romance, para mim foi um processo muito especial, porque foi desconstruir um pouco o que eu estava acostumado a fazer. Porque mesmo quando você faz crítica literária, muita crítica de Shakespeare, que você também adora e conhece, é o contrário, né? Você está tentando explicar, tentando ser claro. E no Ozymandias é o oposto. Um deleite, Ozymandias. Eu quero falar mais do livro, mas antes eu tenho que contar por que eu chamo o Fernando de meu irmão Cosmo. Estava eu numa padaria, ali no meu bairro, quando se chega essa pessoa com essa cara simpática, bonachão, e fala, eu nasci no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, se bobear na mesma hora que você, só que em Garanhuns. Aí ainda me deu o halo âmbar, foi um sucesso. Pronto. Sabe que eu conheci ele num restaurante, numa taberna também? Lembra? Lembro. Você vai falar comigo? Claro, né, Pedro? Quem não quer falar com você também? Claro, né, Pedro? Claro. Tem que frequentar mais padarias e tabernas, mas não é toda hora que a gente encontra umas figuras assim. O que você achou de Ozymandias, Fernanda? Adorei. Achei originalíssimo, viu uma angulação totalmente imprevisível, né? De contar a nossa história. O fato, quer dizer, pequenos detalhes que eu depois fui depurando, o fato das páginas não serem numeradas, me chamou muitíssimo a atenção. O Boni achou isso uma bobagem. O Boni é fã do Zé Roberto. Esse negócio de página sem número, não... Por que você resolveu? Você sabe que tive que brigar com a editora. Porque eu tento sempre dizer, olha, gente, tem que ler. Ler uma coisa boa, ler vai fazer você uma pessoa mais interessante. Sempre tenho esse mantra, né? E aí eu tento catequizar todo mundo. Aí eu vejo muita gente que me fala, eu leio 10 páginas por dia. Aí eu fico louco. Assim, como é que é esse história de 10 páginas por dia? Então, assim, e se o livro estiver melhor? E se o livro estiver dizendo para você, inclusive, parar? Mas eu já li as 10, tem que parar aqui. Exatamente. Senão... Assim, eu achei isso uma loucura. Então essa é uma brincadeira. Eu quis fazer um livro que o cara não tivesse essa escolha, entendeu? Olha só, eu estou gostando do livro, vai embora. E a outra coisa é o seguinte, o livro tem o tempo dele. E você medir o livro pela página é ruim. Porque não é esse o tempo do livro. O livro é outra história. Mas você é muito cioso do tempo do leitor, até pelo tamanho dos capítulos. Como disse o Ricardo Alexandre, roteirista desse programa, é um livro muito engenhoso. Mas sabe uma coisa que eu queria também colocar nesse livro? É a história do destino. Porque o homem ocidental, até o Renascimento, tinha certeza que quem mandava na vida dele era o destino. Ele não tinha nenhuma dúvida disso. E, aliás, outras culturas também. Não tinha nenhuma dúvida. Quem manda é o destino. Isso aqui, a gente está aqui só aqui brincando, porque o destino é que vai realmente mandar. E o homem ocidental tem essa pretensão de que, na verdade, eu sou o senhor do destino. Né? A culpa não é das estrelas, para citar o Shakespeare, né? Só que isso é uma discussão muito boa, né, Pedro? Porque a gente se encontrou na taberna, você encontra o cara na padaria. O que o destino tem a ver com isso, entendeu? A máquina é inteligente, tanto que já sabe o que vai acontecer no futuro. Daí a máquina escreverá o que se dará no dia seguinte, e assim todo mundo fica sabendo logo. E o destino? Perguntei, segurando a risada. Senhor Metinques, as máquinas nada têm a ver com destino. Destino é coisa de homem. É isso. Destino é coisa dos homens. Mas essa é uma passagem interessante, que essa menina que é muito engenhosa, né? Ela se rebela contra a história do lugar de fala, que é o tema que eu estava falando com o Fernando antes aqui atrás. Que é o seguinte, se a máquina que escreve, você não está preocupado se a máquina é azul, verde, amarela, alta, baixa, isso não importa, é a máquina que está escrevendo. E o importante é olhar para o conteúdo, que isso eu acho um tema interessante também desse livro, que eu fico muito preocupado, sabe, Pedro? A gente tem que olhar mais no conteúdo que está sendo escrito e esquecer um pouco essa história, para a gente ganhar, porque senão fica uma série de preconceitos, uma série de preguinhas que a gente acaba perdendo a essência, né? Quem falou isso? Escuta, entende o que ele disse, você concorda, você discorda, depois a gente vai discutir quem falou. É só uma forma de raciocinar melhor, eu acho. Nesse ponto, há uma coisa muito interessante que você diz, quase contra essa soberba do homem ocidental, enfim, de achar que controla o seu destino. Nessas muitas andanças pelo mundo, uma das características, uma das peculiaridades dos povos que eu me acostumei a ver, eram aqueles que achavam que eram donos do seu destino, ou seja, que podiam programar a sua vida como programa o seu tempo. Sociedades como a americana, por exemplo, né? Eles pensam de uma forma ativo-linear. O sujeito
É pontual porque aquela impontualidade vai sofrer uma sanção social e porque ele vai deixar de monetizar uma fração do tempo dele e, consequentemente, isso repercutirá na aposentadoria dele um pouco mais na frente. Time is money. Time is money. Quando você chega em sociedades, no mundo árabe, de forma geral, né, o mundo do Islã, desde a Indonésia até a Mauritânia, enfim, percorrendo, o Inshallah é onipresente. Não é? Você se despede do seu agente no hotel e tudo mais, bom, a gente se vê amanhã, Inshallah. Não é? Chega qualquer desidério, qualquer projeto, enfim, vai sempre ter que contar com essa chancela. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mesmo E porque também quando a está gente... feito, está feito. Maktub, né? Maktub também, está feito. Tá escrito. Né? As coisas mais trágicas que podem acontecer, mas eles têm uma posição absolutamente resignada de dizer, olha, estava escrito, nós somos pequenos diante disso. Essa é um sonho ocidental, isso. Mas, enfim. O Al-Anbar, que você deve ter lido, Adorei. também, você lê pelo conteúdo, porque esse cara não tem lugar de fala. Não é judeu, não tem nada de húngaro, escreve a saga de 3 gerações de uma família judia húngara. E Que você achou? belíssimamente. Eu achei Belíssimo. extraordinário. E tem um quê balzaquiano também, na forma como você narra, né? Que é um barato, né? A delicadeza da sua narrativa. Eu adorei o livro, eu fiquei fascinado. Quero recomendar mais uma vez Ozymandias, de José Roberto Castro Neves, o Al-Anbar, de Fernando Dourado Filho, e lavrar aqui o meu protesto com o Fernando Dourado. Ele nasceu no mesmo dia que eu, no mesmo mês e no mesmo ano. E ele diz que é velho. Não, pelo amor de Deus. Mas ora... Mas você é o antídoto, Pedro. Eu estou aqui justamente para você neutralizar, sabe, essa veia caquética que tem dentro de mim e para eu respirar da sua juventude. As ambições de um escritor são sempre frustradas? Olha só, tem aquela história. Por que você escreve? Que é o grande tema, né? É assim, claro que você quer se libertar algumas horas, evidentemente. Você quer, enfim, fazer a tua cabeça funcionar. Mas você escreve também para ser lido. De verdade, você quer, essa que o Nassar falou, você quer conversar, você quer interagir. É uma alegria enorme. Aconteceu já com os Ozymandias, há uma semana eu voltei no avião, estava um cara lendo. Aí o cara estava um pouco mais frente, mas lendo meu livro, um barato. Eu cheguei pro cara e falei, e aí, o que você está achando? O cara achou meio louco aquilo, né? Eu falei, não, porque eu que escrevi esse livro. O cara olhou para mim. Aí falou, pô, tô adorando. Enfim, foi uma conversa engraçada. Mas isso tem muito. Quando alguém me pergunta, quando alguém lê esse livro ou qualquer coisa que eu escrevi, eu quero saber, e aí, o que você achou? E você quer debater, né? O que você viajou? Enfim, esse livro que é cheio de símbolos, eu quero entender, vem cá, você captou esses ovinhos de Páscoa que eu esparramei aí por todas as páginas, e aí é um barato isso. Com certeza você quer interagir. Olha, esse cara não quer outra vida. Ele quer ir de debate para debate, viaja, não é? Você gosta de falar com quem lê o seu livro, seus livros, né? É verdade, eu gosto de livro de forma geral, desde muito cedo. Eu acho que se eu pudesse, e posso de alguma forma, todo dia eu dou uma passadinha numa livraria, nem que seja para tomar um café, mas realmente o ambiente da livraria me faz um bem enorme. Não é? Eu estou proibido, minha mulher, desculpa, eu estou proibido, porque eu tenho um problema de compulsivo de comprar livro. Você faz anotações nos livros Faço. que você lê? Faço. Você faz? Todos os meus anotados. Eu fazia muito. Hoje em dia eu faço menos. Mas a lápis. A lápis, lápis. Hoje em dia eu faço menos. Engraçado, nos últimos 10 anos eu tomei assim uma relação um pouco cerimoniosa, um pouco recatada, até com o estado do livro, entende? Tem um, por exemplo, se sai um meu, naturalmente, eu dou umas rascunhadas, dou uma olhada, muito tempo depois de sair, não é? Mas eu anoto pouco e me arrependo. E me arrependo, porque depois eu fico tentando puxar de cabeça. Eu digo, eu lembro da mancha da página, aquilo estava mais ou menos no meio da página 200, por aí, o que me obriga quase a uma releitura. Eu já fui muitas criminoso vezes. de botar highlight no livro. Falei, não, isso não. Aí fui para o lápis. Agora eu descobri um recurso do telefone que você aponta e ele copia a página e você copia imediatamente, vai para o caderno de notas do telefone. Uma das histórias mais bonitas que eu tenho de livro foi um amigo dos meus pais, que já faleceu, que era um grande advogado, chamado Carlos Aldo Bozzi. E ele um dia, quando eu era jovem, me chama na casa dele e ele tinha uma coleção de grandes livros. Eu tenho muito livro jurídico também, né? Ele tinha uma coleção extraordinária de livros antigos. Aí chegou para mim e falou assim, olha, eu queria te dar essa coleção. E eu fiquei, assim, estupefato, felicíssimo, porque era uma coleção muito bonita, linda, livros antigos, que eu gosto, curto e tal. Daí eu falei assim, olha, você é um ser humano melhor que eu, porque eu nunca faria isso, nunca daria esses livros aqui, essa coleção para alguém. E ele já era mais velho e falou para mim, nem eu na sua idade. Eu pensei muito nisso, porque foi uma coisa muito bonita, não só ele me dá, mas ele estava me falando várias coisas ali, e uma importante que eu senti, os livros não vão ser nossos sempre.
Um dia vão ser de outras pessoas. Então eu sempre fico pensando, tem coleção de livro antigo, coisas antigas mesmo, que um dia vai ser de outra pessoa, que vai ser outra pessoa, e tomara de uma biblioteca com pessoas responsáveis, que saibam que exatamente que isso vai se perpetuar se ele for bem cuidado, né? Teremos esperança. É. Então, eu quero propor aqui um pouco de filosofia barata, não, filosofia grátis. Tá? Eu vou pegar umas citações de Aluâmbar e de Ozymandias e aí você comenta. Por exemplo, Ozymandias Zé Roberto pergunta ao leitor, num dado momento. Antes de prosseguir, diga-me com sinceridade, você estaria atento a essa narrativa se ele contasse uma história feliz? Quer responder, Fernando? Olha, nós conversamos muito sobre isso anteontem. Eu recebi em casa o meu amigo Matheus Hector, que está ali sentado. O Matheus foi um leitor absolutamente entusiasmado de Ozymandias. Já o leu 2 ou 3 vezes num curto espaço de tempo. E ele diz, veja essa paradinha do Zé Roberto. Veja só que paradinha maravilhosa. Não é? Como ele, de alguma forma, faz um wrap-up, não é? Do que foi dito até agora e prepara o leitor para as surpresas que advirão. É o A Parte de Shakespeare, né? Uma parte de Shakespeare, exatamente. Inclusive, quer dizer, recursos originalíssimos, não somente a não numeração das páginas, como também a árvore genealógica progressiva, não é? Que vai se recheando de brincar frutos, com o leitor, para ele ficar atento, dizer que eu quero mais, eu quero entender isso aqui. Exatamente. Claro, tem uma grande provocação, né? Com certeza. Agora, fala... Não, o escritor tem que provocar também, né? É claro. Opa! E não trazer esse é o tipo de coisa, né, Pedro, que é você perguntar para o leitor. Porque quando você diz isso, né, você estaria aqui ouvindo uma história, o cara ele se pergunta, vem cá, será mesmo que eu estaria aqui lendo um livro e contasse só coisas maravilhosas, ele vai ficando melhor e melhor? Não, eu quero ver uma tragédia, eu quero ver uma história interessante, eu quero ver a dúvida, né, a emoção aqui, a flor da pele, isso eu quero ler. É um pouco isso. Alguém procura saber das notícias para saber de tudo de bom que aconteceu, né? Claro. Isso não vem de jornal. Natureza humana. Né? A gente quer entender. Na viagem imóvel tem a seguinte frase. Viajar é ter a sensação de que nos distanciamos da morte. Escrever também? Lê? Para mim, sim. Para mim, sim. Eu acho que a sensação que eu tenho, por isso que eu preciso escrever todo dia, é que quanto mais eu escrevo, quanto mais me envolvo com textos meus e de outros, é como se eu estivesse tomando um imunizante, entende? Somem aquelas dorzinhas do joelho, a dor do tornozelo, sabe? Ele escreve com 2 bolinhas aqui. Você ainda escreve assim? Você sabe tudo, é isso mesmo. Você conta isso no seu livro. Mas verdade. O Pedro sabe que eu acho que tem uma coisa um pouco frustrante da vida natural, que é uma vida só. E essa vida é uma e é um caminho só. Né? The road not taken, né? A vida que você não... Então, acho que a leitura, ela te liberta dessa frustração. Quando você lê, você se transporta para outro lugar, você passa a ser uma outra pessoa, você sente outro tempo, outro mundo, outros sentimentos, coisas que você não fez, amantes que você não teve, enfim, tudo isso. A literatura é esse antídoto contra essa finitude. Tudo que você está falando vale para a leitura e vale para a escrita. Claro, vale para a escrita, claro.